Oi, pessoal, estamos aqui no código para ver a implementação da fila circular, ok? Vamos dar uma olhadinha no arquivo fila.h, tem o tipo opaco struct fila, tem a inicialização da fila, função init fila, eu tenho a função que insere na fila e retira. Como é fila, a gente já sabe que a inserção é sempre no final e a retirada é sempre no início, então a gente não precisa nem falar onde a gente vai tirar, porque já é implícito isso quando a gente fala de fila. Tem a função de impressão da fila que vai imprimir do início para o fim e tem a função de liberação da memória, tá? Então tá de bem simples, com as funções bem simplesinhas, é o básico do básico da implementação de uma fila de alunos. Resgatei o tá de aluno que a gente vem usando e aí a gente vai lá para a implementação da fila circular. Eu já até falei um pouco para vocês no vídeo anterior que a estrutura fila vai ser, eu vou guardar o índice do início da fila, vou guardar o número de elementos da fila e vou guardar, obviamente, o vetor de alunos com tamanho máximo tan. Tan é uma constante que eu estou definindo aqui, por exemplo, como 10. Para inicializar, eu vou dar um malloc na fila, na estrutura que eu acabei de definir, e inicializo o n, que é o número de elementos, obviamente, com 0. Eu também inicializo, fixo o início da fila quando a fila está vazia com o índice 0. Isso aqui, na verdade, como a fila é circular, qualquer valor, qualquer índice válido desse vetor poderia ser o início da fila, tá bom? Nesse primeiro momento aqui. Eu escolhi 0, mas eu poderia ter colocado qualquer valor entre 0 e 9, que é o tamanho da fila, que daria certo aqui também. Vocês podem fazer esse teste em casa depois, tá? Para inserir na fila, como a fila é um vetor, a gente vai ter situação possível de fila cheia. Então, eu testo se a fila está válida e se a fila não está cheia. Se ela for inválida ou se a fila estiver cheia, eu não deixo inserir, tá? Eu retorno. E aí, para inserir, eu vou ter que achar a posição do final dessa fila, fazendo aquela aritmética que eu já expliquei para vocês, para permitir o índice ir para o início do vetor, né? Para fazer o fim ser circular, para fazer a fila funcionar como circular. Como que a gente faz isso? F seta início mais F seta N, que é o tamanho da fila, então o índice de início, e o tamanho dessa fila, que é o tamanho, o número de elementos atual, módulo o tamanho do vetor. Isso aqui vai me dar o índice, que é a posição, a primeira posição livre da minha fila. Achando essa posição pós, eu posso inserir o elemento naquela posição, o aluno, no caso, que foi passado como argumento para essa função insere. Então, F seta alunos índice posição recebe o aluno. Não posso esquecer de incrementar o número de alunos, porque eu estou adicionando um aluno a mais nessa fila. O índice de início permanece o mesmo, não estou retirando dessa fila, estou apenas inserindo um aluno no final, ok? Bom, o retira na fila circular precisa considerar também o incremento circular. Eu vou retirar do início. Aí primeiro eu vejo se a fila não está vazia, se a fila for inválida e se ela estiver vazia, não faz sentido retirar aluno, uma fila vazia. O aluno que eu vou retirar é o aluno que está no índice início, então eu estou guardando aqui ele numa variável, o endereço dele nessa variável AL, F seta alunos de índice F seta início, é o aluno que está no início dessa fila. E aí eu preciso agora incrementar o índice de início, mas eu também vou fazer um incremento circular aqui, que é F seta início mais 1, módulo resto da divisão com tan. Esse módulo aqui já me faz o cálculo certinho lá para eu chegar no índice 0 da minha fila, se o início já estava no final do vetor, tá? Não esqueço de decrementar, não posso esquecer de decrementar o tamanho dessa fila, F seta n menos menos, e retorno o aluno que estava no início da fila. Aí, gente, a função imprime, que tem que ser
a impressão do início para o final dessa fila, né? A gente tem que lembrar que a imprime também vai começar do início, que pode estar em qualquer índice, e a imprime tem que considerar um incremento circular, porque eu quero implementar do início até o final dessa fila, que pode rodar o vetor. Então, eu faço isso utilizando duas variáveis i e pós. O i vai ser o incremento do meu for, tá? Eu faço um for de 0 a n menos 1. Então, esse for ele vai fazer exatamente, ele vai entrar aqui exatamente o número de elementos da fila atual, o número de elementos dessa fila naquele momento. E aí eu vou imprimir o elemento, o aluno que estiver numa posição pós, que é a posição que eu faço aquela soma, aquela aritmética de F7 início mais o índice I, que é o iterador do for, módulo tamanho do vetor. E eu vou imprimir o aluno que está nessa posição. Isso aqui me permite imprimir exatamente os alunos que estão nas posições válidas da minha fila. Então, por exemplo, se meu início da fila for o índice 3, ele vai, na primeira passada do for, pegar 3 mais 0, vai imprimir, ok? Depois vai passar o 3 mais 1, vai imprimir o que está na posição, e se chegar no índice final, ele vai passar para o início desse vetor, através desse operador módulo tamanho do vetor, ok? Então, essa função imprime aqui, geralmente a função imprime é mais fácil do TAD, nesse TAD aqui ela ficou um pouco mais complicada, mas nada que a gente não consiga resolver. A destrói fila vai destruir a fila dando um free na única estrutura que eu aloquei, que é essa estrutura aqui. Lembrando, quando eu aloco essa estrutura, eu estou alocando o vetor de ponteiros para alunos de alunos ponteiros não inicializados, né? Então, eu aloco o vetor, mas não aloco os alunos. Quem está alocando os alunos é a main, é o testador, que é esse daqui, resgatado das nossas implementações passadas. Eu vou inicializar duas filas F1 e F2. Eu estou inserindo os alunos na fila F, Patrícia, Alice, Maria e João. Lembrando agora que o primeiro a inserir é o primeiro a retirar. Vou imprimir F, depois eu retiro da fila F. Quem vai ter que ser retirado é Patrícia, que foi o primeiro a ser inserido. Então, Patrícia está no início dessa fila. E vou inserir Patrícia na fila F2. E aí vou imprimir a fila F e a F2 para ver o que está acontecendo. Tá? Depois eu retiro um outro, que aí tem que retirar a Alice, que é o segundo, e inserir na fila F2, vou mandar imprimir tudo para saber o que está acontecendo. Vamos ver se dá certo. Então, vamos ver, olha, a fila F inicialmente está com Patrícia, Alice, Maria e João. Depois eu retiro da fila F, eu tenho que retirar a Patrícia, que é a pessoa que está no início, o aluno que está no início. Então, realmente retirei, mandei imprimir e a Patrícia passou a estar na fila F2. Depois eu retiro da fila F de novo. Quem tem que sair é a Alice, que passou a estar no início da fila, e insiro Patrícia no final da fila F2. Que tem que estar depois de Patrícia, porque Patrícia estava no início da fila F2. Libero tudo. Então, vejam que depois eu destruo os alunos e vou destruir as duas filas. Tá bom, gente? Vocês têm que passar a Valgrind aí. Mas essa ideia desse testador é super simples. Vocês podem fazer testes mais elaborados, com as condições de contorno, retirar tudo de uma fila, tentar retirar de uma fila vazia, tentar inserir numa fila cheia. Então, vocês podem fazer os testes aí das condições de contorno, tá bom? Mas por enquanto, eu preciso que vocês implementem como dever de casa a fila com vetor para treinar as habilidades aqui de manipulação com vetor, tá bom? Então, até a próxima fila com lista encadeada, tá? Tchau, tchau!